Timóteo, capítulo 6. Quero enviar minha saudação aí também para todos que estão nos acompanhando pela internet. Que a palavra de Deus de maneira clara e poderosa chegue ao seu coração também. O Espírito Santo, ele não se atrapalha com a distância das telas. Ele pode falar ao seu coração onde você está, se você desejar isso, como o pastor pediu agora em oração. Então, aí na sua casa, onde você estiver, abra também a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Esse ano, eu tenho a alegria e agradeço muito a Deus por isso, de completar 23 anos de ministério pastoral. 23 anos. E eu sou aquele tipo de pastor que, se deixar de ser pastor, não sabe fazer mais nada na vida. Eu fui para a faculdade muito novo, eu fui para a faculdade com 16 anos de idade, imaginem. Com 16 anos eu já estava fazendo o primeiro ano de teologia. Me formei com 19 anos, com 20 anos a igreja me deu 22 cidades para cuidar no interior de Pernambuco. Como é que você dá 22 cidades para um garoto de 20 anos? O pastor André Dantas, que foi presidente aqui na União Leste, ele era o secretário do campo e ele foi me apresentar numa reunião dos anciãos do distrito. E eu estava lá, tremendo de medo, e um dos anciãos olhou para mim, eu estava sentado ali, pastor André me apresentando, dizendo o meu nome, que eu era da cidade de Pesqueira e tal. E aí um ancião levantou a mão e disse assim: pastor, pode levar ele embora. Ele é mais novo do que meu neto, pastor. Então faz o seguinte, pastor, a gente se vira aqui sozinho. Quando tiver alguém assim mais maduro, alguém com mais experiência, o senhor manda. A gente vai tocando o barco sozinho. Aí o pastor André agora foi convencer os anciãos a deixar eu ser pastor lá. Aí ele dizia: olha, deixa ele aqui, ele tem que começar em algum lugar, deixa ele começar por aqui, se não der certo em 6 meses a gente vê. E eu lá sentadinho, como dizendo: pessoal, eu estou aqui, ó, deixa eu sair pelo menos. E aí o pastor André, à noite, foi conversar comigo e me disse uma coisa. Ele disse assim: Josanã, você não sabe ser pastor. Você não sabe ser pastor. A faculdade lhe ensinou a teoria, mas você não sabe ser pastor. Esses homens que criticaram você lá, eles sabem. Então, se apoie neles. Eles conhecem a igreja. Eles estão liderando a igreja a vida inteira como anciãos. Segundo, tem pastores aqui na associação que sabem ser pastores. Eu vou lhe citar 3. Ele falou: cole no pastor Fernando, cole no pastor Marcelo e cole no pastor Gilson. Eles sabem ser pastor. E foi o que eu fiz. Eu era novo, mas não era bobo. E eu colei nesses homens. E comecei a perguntar como é que eles faziam comissão. Eu nunca tinha nem entrado numa reunião de comissão na vida. Eu não sabia nem o que acontecia lá dentro. E eu perguntei para eles, fui perguntando para eles. E muito do que eu deixei de errar foi porque pessoas mais experientes me aconselharam no começo do meu ministério. O livro que você acabou de ler é exatamente isso. Um pastor experiente aconselhando um pastor inexperiente a ser pastor. Paulo, ele levava Timóteo, abria igrejas e deixava Timóteo cuidando daquela congregação. Mas Paulo sabia que Timóteo não sabia ainda ser pastor. Por isso Paulo teve o cuidado de escrever cartas para Timóteo, para ensinar Timóteo o que ele deveria ensinar na igreja dele. E Timóteo teve a humildade de receber as orientações de Paulo. Então, quando você lê o livro de Timóteo, 1 e 2 Timóteo, você tem que ler como a carta de um pastor experiente para um pastor inexperiente, para ensinar esse inexperiente a ser pastor. Então, Paulo, inclusive, ele vai dar as pautas do que Timóteo tinha que ensinar para a igreja. Paulo dizia assim: Timóteo, você tem que ensinar isso, isso e isso para a igreja. Eu não sei o que é que você vai pregar próximo sábado, mas eu estou te dizendo para pregar isso aqui, ó. Muda o teu sermão e prega isso aqui. É isso que a igreja de Deus precisa. E 1 Timóteo 6 tem uma dessas orientações do pastor experiente para o pastor iniciante. Ele diz assim, capítulo 6, verso 17. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Ordena, algumas versões dizem exorta, aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Ordena que eles pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, sejam generosos em dar e prontos a repartir,
que acumulem para si mesmo tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então Paulo não está dizendo assim, olha, eu queria que você desse um conselho. Não. Paulo não diz assim, olha, dá uma sugestão. Não. Paulo está dizendo assim, olha, você não é pastor? Sou pastor. Então eu quero que você ordene. Ah, pastor, mas esse sermão não é para mim, porque aqui diz assim, ordene aos ricos do presente. Eu não sou rico. Deixa eu te dizer quem era rico na época de Paulo. Alguns historiadores dizem que metade da população do Império Romano era composta de escravos. Então, se você não era escravo, você já poderia se considerar um dos ricos da época, porque você não era escravo. A mesma coisa nós podemos trazer para hoje. Se você hoje fez mais de uma refeição, você é mais rico do que quase 40% da população do planeta. Se você hoje, se eu pedir para você, irmão, você poderia ligar para minha esposa e você consegue tirar um celular para ligar para minha esposa, você é mais rico do que uma boa parte da população do planeta. Se você conseguiu terminar o ensino médio, e se você conseguiu entrar na faculdade, você é mais rico do que uma grande parte da população do planeta. Se você conseguiu vir para a igreja com um transporte particular, você é mais rico do que uma grande parte do planeta. Então, às vezes, nós achamos que rico é o outro. Então, isso aqui é para o outro é rico. Eu quero que você se olhe como rico, não na perspectiva de quem é mais rico que você. Você tem que se olhar como rico na perspectiva de uma grande parte da população do planeta que é mais pobre que você. Então, eu tenho certeza que eu consigo te apresentar milhares de pessoas do planeta que vão dizer, você é rico. Esses dias minha esposa estava ajudando uma família que foi à igreja que nós frequentamos, e uma família realmente muito carente. Começaram a frequentar a igreja, uma família completamente desestruturada, e minha esposa foi com algumas irmãs da igreja ajudando para tentar fortalecer. Aí tem duas garotinhas dessa família, muito queridas. Aí minha esposa estava dirigindo, aí disse que elas estavam atrás, estava levando elas para casa, depois do culto, elas falaram assim, tia Gleice, você é rica, né? Aí minha esposa disse que parou e disse assim, eu já tinha ido na casa delas, já tinha visto que o armário estava vazio, já tinha visto a roupa que elas viviam. Minha esposa disse que não teve outro jeito, só tinha uma resposta, eu sou mesmo, eu sou mesmo. Porque aquelas meninas estavam olhando para minha esposa, estavam vendo que na perspectiva, no olhar delas, minha esposa tinha infinitamente mais do que elas tinham. Então, quando você lê esse texto, não pensa naquela pessoa milionária, pensa em você. Paulo está dizendo assim, ordena aos ricos do presente século, e eu sou em algum aspecto, e para milhares de pessoas, um rico do presente século. E ele dá várias ordens aqui. Mas essa noite eu quero trabalhar com você uma só das ordens de Paulo. Aqui eu acho que tinha pauta para Timóteo pregar um mês. Mas Paulo diz assim para Timóteo, ordena que eles sejam generosos. E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. Ordena que eles sejam generosos. O que é generosidade? Pensa comigo. Vamos ver se você concorda que isso é generosidade. Uma pessoa, ela rouba 10 mil reais. Ela rouba aí de uma loja, ela rouba 10 mil reais. Aí ela pensa, não, 10 mil reais é muito. Eu não preciso de 10 mil reais. Então eu vou lá na igreja e vou dar 3 mil reais de oferta para a igreja, dos 10 mil que eu roubei. 3 mil reais. Isso é generosidade ou é fraude? Isso não é generosidade. Concordam comigo? Muito bem. Segundo exemplo. Uma pessoa vê que a igreja está precisando ser pintada. Não, tem que pintar a igreja. O pastor diz assim, irmãos, olha, quem gostaria de dar uma oferta de sacrifício? E alguém diz assim, eu sou muito generoso, eu vou dar 5 mil reais para pintar a igreja. Mas tem que pintar de verde choque, porque é a cor que eu gosto. Isso é generosidade ou é manipulação? Isso não é generosidade. Imagina que um pai tem um filho muito preguiçoso, não gosta de estudar, e o filho está perdendo todas as provas e vai ser reprovado, e o pai, numa atitude de desespero, vai na escola e diz assim, olha, eu vou doar para essa escola 10 mil reais para uma reforma, mas vocês têm que passar o meu filho de ano. Isso é generosidade ou é planejamento estratégico? Isso não é generosidade. Concordam comigo?
Você sabia que você acabou de rejeitar 18 mil reais? Você disse que 18 mil reais, 3 mil do roubo, 5 mil da pintura da igreja e 10 mil para a escola. Você diz, não pastor, isso aí não é generosidade. E você está certo. Porque biblicamente generosidade não tem a ver com dinheiro apenas. Às vezes nós ligamos a palavra e o termo generosidade apenas a alguém entregar muito, doar muito. Essas pessoas estão doando muito das histórias que eu citei. 3 mil reais para uma coisa, 5 mil reais para outra coisa, 10 mil reais para outra coisa, mas biblicamente elas não estão sendo generosas, porque generosidade na Bíblia é mais ampla do que simplesmente recursos financeiros. E quando Paulo diz assim, exorta que sejamos generosos, Paulo não limita a generosidade apenas a recursos financeiros. Sabe, uma pessoa que no lugar de trabalhar só para a empresa que trabalha, ela também tem tempo para trabalhar para a causa de Deus, e ela se dedica para a causa de Deus, igual ou até mais, como eu conheço muitos irmãos, que se dedicam para a causa de Deus com seu tempo, às vezes até mais do que para o seu próprio trabalho, ela está sendo generosa. Uma pessoa que ela decide usar os seus dons para a glória da causa de Deus, uma pessoa que decide usar o seu tempo para a glória da causa de Deus, uma pessoa que é generosa em relação aos seus recursos. Então o que eu quero estudar com vocês hoje é, biblicamente, o que é generosidade, ou como eu me torno generoso. E eu vou contar para vocês algumas histórias da Bíblia, para a gente entender biblicamente o que é generosidade. A primeira delas está em 1 Reis. 1 Reis, o que é generosidade, de acordo com 1 Reis capítulo 17. 1 Reis capítulo 17. Você conhece a história, estava acontecendo uma grande seca, uma grande fome, e o profeta Elias foi mandado, não para a casa de um rico, mas ele foi mandado para a casa de uma viúva pobre, que tinha o seu filho, mas não tinha nada além da última refeição. Aí, Elias chega na casa dela, verso 10. 1 Reis 17, 10. Então, ele se levantou, foi para Serepta, Elias, chegou à porta da cidade e estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele chamou e disse, eu te peço que me traga uma vasilha de água para eu beber. Veja, a água já estava escassa, porque fazia tempo que não chovia. Já era muito o pedido de Elias, mas mesmo assim ela foi buscar. E quando ela estava indo a buscar, ele a chamou de volta e disse, traze-me, te peço também, junto com a água, um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar o resto da comida para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e depois vamos o quê? Vamos morrer. E ela não estava mentindo. Então Elias disse, não tenha medo, vai, faz o que dissesse, mas primeiro faz esse pão, esse bolo pequeno para mim e me traga aqui. Depois você vai fazer para você mesmo e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e o quê? E fez. Acabou. Foi ela e fez. Essa mulher ela foi extremamente generosa. Porque ela estava falando o certo, eu tenho um pouquinho. Gente, se Elias tivesse chegado lá 15 dias antes, ele ia dizer assim, olha, só tenho comida para mais 15 dias, mas dá para dividir. Se Elias tivesse chegado lá uma semana antes, ele ia dizer, Elias, tenho comida só para uma semana, mas ainda dá para dividir. Mas sabe qual foi o dia que Elias chegou na casa dela? O dia que ela só tinha a última refeição para ela e para o filho, e depois ela ia morrer. E ela não estava mentindo. Aí Elias disse assim, eu tenho um pedido para você. Se engana quem pensa que Deus mandou Elias para a viúva sustentar Elias. Deus mandou Elias para Deus sustentar a viúva, através da confiança dela no Deus de Elias. Então generosidade, entende bem, generosidade é a resposta de confiança que alguém tem a um pedido de Deus, isso é generosidade. Generosidade é você confiar tanto em Deus, ao ponto de entregar aquilo que Deus está dizendo que você deve entregar. Então, generosidade, gente, fidelidade a Deus, tem a ver principalmente com confiar naquilo que Deus disse que você deveria confiar. Então, se Deus me disse
que eu devo guardar o sábado, e eu vou ter que abrir mão às vezes até do emprego por isso, eu vou abrir mão de mais lucros que eu poderia ter nesse dia, mas se Deus me disse, eu vou avançar, sabe por quê? Porque eu confio em Deus, eu vou entregar o que Deus disse que eu deveria entregar. Quem é que nós chamamos de o pai da confiança, o pai da fé na Bíblia? Abraão. E nós pensamos que Abraão é pai da fé porque sacrificou Isaac. Não, não. Sacrificar Isaac, gente, foi o último passo da confiança de um homem que já confiava. Abraão confiava em Deus muito antes de sacrificar o seu filho. É tanto que quando ele é apresentado no livro, no Novo Testamento, como o pai da fé, aquele que confiou, ele é apresentado no seguinte momento, em que Deus muda o nome dele e diz que ele vai ser pai de grandes nações. Deixa eu te explicar isso aqui. O nome de Abraão não era Abraão, você sabe. O nome de Abraão era Abrão. Abrão. Abrão significa pai exaltado, pai ilustre. Eu tenho que explicar para você que o nome Abrão significa pai ilustre. Por quê? Porque nós não falamos hebraico. Mas uma pessoa que ouvia o nome Abrão em hebraico, ele já entendia o significado, porque Abrão são duas palavras que formam a palavra pai exaltado. Então, quando alguém dizia assim, como é teu nome? E ele dizia Abrão, a pessoa já entendia também o significado. Ele não tinha que explicar, meu nome é Abrão e significa isso. Não, não. A Bíblia diz o que significa o nome de algumas personagens, porque nós não falamos hebraico, e ela explica, olha, esse nome significa isso. Agora imagina que um dia, uma caravana está passando em frente à tenda de Abrão. Ele ainda é Abrão. Aí a caravana para, e ele era sempre extremamente hospitaleiro e bondoso com as pessoas. Aí ele serve comida, ele dá comida e água para os camelos. Aí a pessoa está indo, aquela caravana está indo para o Egito e fica impactada, impressionada e pergunta assim, como é teu nome? Aí o meu nome, ele dizia, o meu nome é Abrão, pai exaltado. Ô Abrão, que lindo, cadê teus filhos? Porque se é pai exaltado, cadê teus filhos? Aí sabe o que ele dizia? Não tenho nenhum. Aí alguém dizia assim, como é que alguém pode se chamar pai exaltado se não tem filho? Muda de nome, Abrão. Não tem sentido o seu nome, não tem lógica seu nome. Aí saíam sorrindo de Abrão, porque de pai exaltado você não tem nada, porque você não tem filho. Aí um tempo depois, Gênesis 17, a caravana volta. E aí, pai exaltado? Gênesis 17 diz que Deus apareceu para Abrão e disse assim, seu nome não vai ser mais Abrão não. Ah, Senhor, que bom, porque o povo está tirando onda com esse nome. Está me zombando porque eu sou pai exaltado, mas tenho filho. Como é que vai ser meu nome agora? O seu nome agora vai ser Abraão, que significa pai de multidões. Piorou. Aí lá vem a caravana voltando do Egito. E aí, pai exaltado, como é que estão as coisas? Eu não sou mais pai exaltado não. Que bom que mudou esse nome. Esse nome não te serviu, você não tem filho. Como é teu nome agora? Aí Abraão dizia, agora meu nome é pai de multidões. Aí ele dizia assim, você está mais doido do que quando a gente passou aqui a primeira vez. Como é que você acredita nesse negócio de pai de multidões se você não tem filho? Que loucura é essa? Aí Abraão dizia assim, é loucura, mas o meu Deus acredita e eu acredito junto. Se o meu Deus acredita que eu vou ser pai de multidões, eu estou junto com o meu Deus. Aí sabe o que a Bíblia diz? Abraão acreditou em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Porque ele acreditou que ele seria pai de multidões, mesmo sem ter filhos. Então sabe o que é generosidade? Generosidade é acreditar no que Deus diz que você deve fazer, mesmo parecendo ilógico. Gente, não tem lógica. Numa época que nós vivemos, alguém dizia assim, olha, eu vou até abrir mão do trabalho, mas eu não abro mão da fidelidade ao meu Deus. Vejam, entenda bem. Se você está visitando a igreja, você precisa entender isso, é muito importante. Os adventistas do sétimo dia não são fiéis ao sábado. Nós não temos fidelidade ao sábado. Nós temos fidelidade ao Deus que pediu o sábado. É diferente. Então, às vezes, as pessoas pensam que nós exaltamos o sábado, que a nossa glória é o sábado, que nós adoramos o sábado. Não, não. Nós não temos fidelidade ao dia, nós temos fidelidade ao Deus que pediu o dia. Se Deus aparece hoje e pede a quarta-feira, a gente muda para quarta-feira amanhã, irmão. Tranquilo, sem problema. Mas enquanto Deus não mudar de quarta-feira, de sábado para quarta-feira, a gente continua fiel a Deus, guardando o sábado.
E sabe o que é generosidade? Generosidade é parecer loucura, parar de trabalhar um dia em 7, nesse mundo que quer que você trabalhe 8 dias por semana, se tivesse 8 dias. E você diz assim, não, se Deus acredita, e se Ele diz que eu não devo pisar no sábado, e que Ele vai me sustentar com a herança de Jacó, se Deus me acredita, eu acredito também. Então eu vou entregar o sábado. Sabe o que é generosidade? Generosidade é você acreditar que você tem um propósito financeiro. Você não tem casa, eu quero adquirir uma casa. Eu não tenho um carro, eu quero adquirir um carro. Para eu conseguir adquirir uma casa e um carro, eu tenho que ter 100% da minha renda. 100%. Aí Deus diz assim, não, meu filho, eu quero que você entregue o dízimo e a oferta. Você vai ficar, se dízimo é 10% e a oferta você vai decidir o percentual. Aí você decide, Senhor, eu vou entregar 10% de oferta. Aí você diz assim, Deus, eu queria chegar daqui para cá nas minhas finanças com 100%, mas agora eu só tenho 80%. Mas eu acredito tanto no Senhor que eu acredito que vou chegar em 80%, onde eu quero, com 80% e não com 100%. Nas tuas mãos, Santo Deus, 80 vai ser mais do que 100, eu cuidando dos 100 sozinho. Sabe o que é isso? Isso é fé. Eu não tenho como explicar para você, eu não tenho como convencer você, eu não tenho como obrigar para você. Eu acho lindo o que a igreja diz no manual da igreja. O manual da igreja diz que dízimo e oferta não deve ser tido como profissão ou declaração de fé. Em outras palavras, eu não devo medir você, porque você é dizimista ou não dizimista, ao ponto de dizer assim, você não vai batizar na igreja adventista. Porque é uma questão de fé. Se você decidiu não ter fé, eu vou te dizer uma coisa, eu lamento por você. Porque generosidade é uma expressão de confiança no que Deus pediu. Isso é generosidade na Bíblia. Hoje eu contei para os pastores uma história linda que eu ouvi há um tempo. Um rapaz tinha acabado de ser batizado, estava começando a ir para a igreja pelas primeiras vezes. Aí chegou num culto, estava na hora do ofertório. E ele sentiu claramente Deus dizendo assim, filho, está na hora de confiar em mim, nesse aspecto financeiro. Ele tinha R$20 na carteira. Mas ele morava num bairro que para ele sair da igreja que ele frequentava para a casa dele, ele passava numa rodovia que tinha que pagar um pedágio de R$5. Então toda vez que ele ia para a igreja, ele tinha que pagar um pedágio de R$5. E os R$20 que ele tinha na carteira era para pagar o pedágio. E ele pensou, gente, é tão pouco 20, eu não vou colocar R$20 e pedir troco ao diácono. Já é pouquinho, eu não vou entregar. E ele sentia Deus dizendo assim, meu filho, confia. Só isso que eu te peço, confia. E ele disse que o diácono passou e ele entregou os R$20. Quando ele entregou, ele disse que deu uma vontade de puxar o diácono e dizer assim, me devolve, eu me enganei. Ele pensou, como é que eu vou voltar para casa, gente? Eu tenho que pagar o pedágio, só paga com dinheiro. E ele foi para casa, parou no pedágio, a menina abriu a janelinha do pedágio, e ele olhou para ela e disse assim, moça, eu não sei te explicar não, mas eu não tenho dinheiro não. Eu não tenho dinheiro. Ela olhou para ele, como sem acreditar, e disse assim, quem não sabe explicar sou eu. Porque o carro que passou antes de você pagou o dobro. E a pessoa disse assim, olha, quem vier aí atrás não cobra, eu estou pagando o pedágio do próximo motorista. Eu trabalho aqui há um tempão, isso nunca me aconteceu, mas o próximo é você, e você aparece dizendo que não tem dinheiro. Ele disse que sentia um frio na espinha, da ponta da espinha até o final da espinha. E ele encostou o carro depois do pedágio e começou a chorar. E ele disse, Senhor, me ajuda a confiar no Senhor. Sabe o que é generosidade? Generosidade é você confiar em Deus e saber que o que Deus pede é verdadeiro, ao ponto do que ele pediu à viúva parecer ser até abusivo, gente. Gente, olha para essa história, sem romantismo. Imagina você chegar na casa de uma viúva que não tem nada, a única coisa que tem é a comida que ela vai dar para o filho, depois vai morrer, e você diz assim, não, eu entendi, mas faz primeiro para mim. Repito, ele não estava sendo enviado para ser alimentado pela viúva. Ele estava sendo enviado para a viúva confiar no Deus dele e Deus alimentar a viúva, e foi o que aconteceu. Então a viúva tinha 2 saídas, você também tem 2 saídas. Você pode viver com o restinho da farinha só para você, e acontecer o que ela disse, vou comer e vou morrer. Ou você pode confiar no Deus de Israel e ver o Deus de Israel te abençoar. Pastor, e você me prova? Não, não te provo nada. Ou você experimenta ou você não experimenta. Ou você vive com o restinho da farinha ou você confia em Deus. Mas uma coisa eu te garanto,
Em 23 anos de ministério, eu já vi muita gente confiar. Eu gosto de uma história de um homem chamado George Miller, que ele tinha um orfanato, e ele vivia meio que pela fé. Ele tinha várias crianças, e quando não tinha nada, às vezes, ele orava, e alguém batia na porta e dizia assim: olha, eu fiz mais pão do que devia na padaria, estou trazendo. Outro dizia assim: olha, eu perdi a hora, não tenho como entregar o leite, estou trazendo. Aí tinha pão e leite para os meninos, e os meninos já estavam sentados na mesa esperando a comida, mas não tinha comida. Aí um dia alguém perguntou assim: Miller, você não tem medo de um dia, esse negócio de confiar em Deus, você não tem medo de um dia Deus falhar e esse menino ficar com fome? Você não tem medo? Aí ele disse assim para essa pessoa: se Deus falhar comigo, eu vou ficar muito surpreso, porque Ele nunca falhou comigo. Daí vinha a confiança de Miller, da confiança de que eu posso ser generoso, porque eu tenho um Deus fiel. Então você quer entender o que é generosidade na Bíblia? Você precisa experimentar, você precisa confiar. Segunda regra da generosidade na Bíblia. Abra sua Bíblia em 2 Samuel. Uma outra história também muito forte. 2 Samuel, capítulo 24. Quer entender o que é generosidade? Olha o que essa história vai te ensinar. Davi começou confiando em Deus. Davi, como é que você vai matar esse Golias? O meu Deus que me ajudou a matar o leão e o urso vai estar comigo para matar Golias. Davi, está na hora de matar Saul, olha ali, ele está dormindo e você vai lá e mata. Aí Davi disse assim: não, por quê? Porque ele é ungido do meu Deus, eu não vou tocar no ungido do meu Deus. Um dia, não sei se você lembra dessa história, Davi foi fazer uma guerra, essa é uma das histórias que eu mais me encanto. Davi vai fazer uma guerra contra os filisteus. Aí ele está com todos os soldados dele pronto para ir para a guerra, mas na frente tem uma plantação de amoras. Já viu essa história na Bíblia? Aí Deus diz assim, aí Davi diz assim: Deus, eu vou atacar os filisteus. Aí Deus diz assim: Davi, espera um pouquinho. Quando as copas das amoreiras estiverem balançando, aí você pode ir, porque eu estou indo na frente com o meu exército. Aí Davi ficou esperando. Quando a copa das amoreiras começou a balançar, aí Davi foi e venceu. Davi tinha um costume de confiar em Deus, mas ele começou a ficar rico, próspero. Ele começou a ficar importante. Vinham pessoas de outras nações e perguntavam assim: aí Davi, como é que você conseguiu tanta coisa? Aí ele começou dizendo: é meu Deus, é meu Deus, é meu Deus. Aí chegou um momento que Davi disse assim: peraí, mas se eu também, eu sou forte, eu sou capaz. Aí chegou um momento que ele fez a loucura de dizer assim para o general dele: eu quero que você conte quantos soldados eu tenho no meu exército, porque quando um rei vier perguntar como é que eu ganho tanta batalha, eu não vou ficar só dizendo que é o meu Deus, eu vou dizer assim: é o meu exército é forte, meu exército é preparado. E Joabe, que era o general Davi, não era boa coisa não, era um cara nó cego, mas ele ainda tinha a mínima noção de que o que Davi estava fazendo era loucura. Davi, é loucura, você vai querer colocar as suas vitórias na sua força do exército. Davi, para com isso, Davi não conta o exército. E Davi deu uma ordem: eu quero que você conte o exército. E Joabe fez um censo e descobriu que haviam 1.300.000 soldados. Aí voltou para Davi: Davi, terminei o censo que você pediu, eu não queria fazer, mas eu fiz. Nós temos 1.300.000, não tem ninguém que nos derrote. Diz que quando ele falou para Davi, Davi sentiu o peso no coração: eu estou confiando na minha força. Aí veio uma praga, e a praga começou a matar pessoas. Davi sabia que era culpa em parte dele. O povo também estava muito orgulhoso, e o povo também foi punido. Aí chegou um momento em que a praga parou em um monte, e Davi foi lá oferecer um sacrifício, mas o monte não pertencia a Davi, pertencia a um homem. Olha aí, 2 Reis capítulo 24, um homem chamado Araúna. E Davi chegou para aquele homem e disse assim: olha, eu quero oferecer um sacrifício aqui nesse monte que pertence a você. Sabe o que o homem disse? O homem disse assim: Davi, você é rei. Você é rei, Davi. Eu vou te dar o monte, eu vou te dar o animal, para você nem usar do seu, eu vou te dar a madeira para você fazer o holocausto, e eu vou te dar a terra para você fazer o sacrifício. Aí Davi respondeu assim, 2 Samuel 24, 24. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu vou comprar pelo devido preço essa terra, porque eu não vou oferecer ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Eu não vou. Assim Davi comprou a eira, os bois
por 50 ciclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com Davi, para com a terra, e a praga cessou. Você quer ser generoso? Você tem que entender que generosidade é entregar a Deus algo valioso. Eu não vou entregar algo que não me custe nada. A pergunta que eu faço para você é: você está entregando a Deus a sobra, ou você está entregando a Deus algo valioso? Generosidade é dizer como Davi. Davi podia dar um desperto e dizer assim: olha, eu já vou economizar, o importante é fazer um sacrifício a Deus, então eu vou pegar o boi dele, eu vou pegar a terra dele, eu vou pegar a madeira dele. Davi disse: não, eu não quero oferecer a Deus algo que não me custe nada. Eu não quero oferecer, eu quero oferecer a Deus o melhor, mesmo que implique sacrifício. Então, generosidade na Bíblia é oferecer a Deus algo que te custe. Sabe por quê? Vou te explicar. Minha esposa gosta de flores. E eu tenho o costume de, toda sexta-feira, quando eu estou em casa, comprar flores para levar para casa, para receber o sábado com flores, e ela gosta disso. O que é que vocês acham? Veja se você me apoia. Para eu tentar economizar um pouco, eu amo minha esposa, não duvidem disso, mas flor está caro, está muito caro flor. Então toda sexta-feira, umas 5:30 da tarde, eu vou no cemitério, aí eu vou pegar umas flores ali, que sempre tem flor no cemitério, aí eu faço um buquê bem bonito e levo para casa, toda sexta-feira. Em algum momento minha esposa vai descobrir que eu estou dando flores para elas, ela gosta de flores, mas em algum momento ela vai descobrir que eu estou levando flor do cemitério. A flor está bonita, o morto acabou de chegar, está tudo certinho com a flor. O que você acha que minha esposa vai sentir quando ela descobrir que eu estou levando para casa flores que não me custaram nada, que eu trouxe do cemitério? Alguém aqui vai ter que me receber em casa, porque em casa eu não durmo essa noite. Às vezes, eu tenho a impressão que muitos de nós estamos oferecendo a Deus flor de cemitério. É a sobra no meu tempo, é a sobra dos meus recursos, é a sobra dos meus dons, é a sobra do meu esforço. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus não ofereceu a sobra por mim, por você. Eu estou entregando o melhor da minha força a Deus. Se eu tivesse 10 vidas, eu queria dedicar as 10 vidas pela causa de Deus. Sabe por quê? Porque quando eu olho para a cruz do Calvário e eu vejo o que Deus ofereceu a mim, eu não posso oferecer a Deus flor de cemitério. Eu não posso. Eu tenho uma classe bíblica em Brasília, onde eu moro. Na segunda-feira à noite, quase 30 pessoas se reúnem ali para estudar a Bíblia. Tem dia que eu estou cansado, gente. Tem dia que eu estou nas últimas e eu digo: Deus, hoje eu não vou. E se eu não for, é um grupo que se reúne há muito tempo, um grupo de amigos lá que se reúne há muito tempo e me convidaram para ir e me adotaram lá. E eu sou tipo um pastor deles. E tem dia que eu digo: hoje eu não vou. Aí eu digo: Santo Deus, eu vou. Eu vou dar o meu melhor, mesmo que envolva sacrifício, porque o Senhor tem dado o melhor por mim. Eu não quero te oferecer flor de cemitério. Então, em nome da autoridade bíblica, para ser generoso segundo a Bíblia, você tem que dizer como Davi: eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe um sacrifício. Eu não vou oferecer a Deus algo que não tenha valor. Quando você se envolver com alguma função na igreja, entre de cabeça, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Oh, meus irmãos, eu não quero dar recado para ninguém. Eu não falei com o pastor sobre isso. Mas se o culto na igreja começa 8:45, chegue 8:45. Porque eu tenho certeza que se o teu trabalho começa 8, você não chega 8:30. Então é como se nós disséssemos assim: Senhor, para o trabalho, flor da floricultura, mas para o Senhor, flor do cemitério. Gente, o melhor para Deus. Então generosidade é você entregar o melhor para Deus, dos seus recursos, dos seus dons, do seu tempo, o melhor para Deus. Então entenda, generosidade na Bíblia revela a verdadeira condição do nosso coração. Isso é generosidade na Bíblia. Se chega a sexta-feira no pôr do sol, e eu vou pregar sobre isso amanhã, se você chega a sexta-feira no pôr do sol,
e você não está esperando o sábado para ir à presença de Deus, isso está revelando o estado do seu coração. Se no final do mês você não é fiel nos dízimos e ofertas, isso está revelando o estado do seu coração em relação a Deus. Não tenha dúvidas. Esqueça dinheiro, esqueça recurso, esqueça o que a igreja precisa e lembre para o seu coração, o seu extrato bancário fala mais sobre a sua fé do que você imagina. O seu extrato bancário, como você usa os recursos, fala mais sobre a sua fé do que você imagina. Então diga como Davi: Senhor, eu vou entregar algo valioso para o Senhor, não vou entregar a sobra. Terceira história, e termino com isso, Marcos capítulo 12, é uma história bem conhecida. Marcos capítulo 12, Jesus está na igreja e uma viúva aparece, e ela entrega as duas únicas moedinhas que tem. Aí Jesus falou assim, e essa história me emociona muito, Deus já me falou muito através desse capítulo, dessa história da viúva. Marcos 12, Jesus estava sentado diante do gasofilácio, versículo 41, e observava como o povo lançava ali o dinheiro. Muitos ricos depositavam grandes quantias, vindo porém uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou mais do que todos os outros, porque eles ofertaram o que sobrava, ela porém da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Poucas histórias na Bíblia, elas estão repetidas em mais de um evangelho. Essa história está repetida em outro evangelho, pela importância dela. Sabe por quê? Porque isso aqui era a semana da cruz. Essa era a semana da cruz. Naquela mesma semana, na sexta-feira, Jesus estava na cruz. Então imagina Jesus dizendo: eu vou entregar muito, olha o que vão me fazer, olha quanta traição vai ter, olha quanta iniquidade esse povo ainda tem, e olha quanto eu vou entregar por eles. Aí naquela mesma semana da cruz, Jesus vê uma viúva entregando tudo também. E isso tocou o coração de Jesus, porque na mesma semana que ele entregar tudo por você, ele viu o exemplo de alguém que estava entregando tudo por ele. Então entenda uma coisa: generosidade é entregar o meu melhor, mesmo que pareça pouco. Deus não tem nenhum problema com pouco. Essa história é uma prova disso. Deus não tem nenhuma prova, porque Deus pode tocar vidas com o pouco que eu tenho. Deus pode mudar histórias com o pouco que eu tenho. Eu contei hoje para os pastores também. Minha mãe estava grávida de mim, e tem uma irmãzinha que tinha 3 anos, minha irmã tinha 3 anos na época, minha mãe tinha sido batizada, meu pai tinha perdido lá o trabalho dele, e estava lutando, como meu pai é um lutador, mas saiu para conseguir alguma coisa de emprego, algum trabalho lá, e minha mãe me contou que tudo que tinha em casa naquele momento era 1 litro de leite. Ela esquentou o litro de leite para dar para minha irmã, e minha irmã ali traquina derrubou o litro de leite. Aí você entende de verdade o que é chorar pelo leite derramado. E minha mãe disse que chorou até perder as forças. Daqui a pouco, uma irmã bateu na porta, e minha mãe orava e clamava a Deus: Senhor, me ajuda. E uma irmã bateu na porta e disse: Senhor, irmã Antônia, por favor, me perdoe, não leve a mal. Irmã Antônia pediu desculpa 1 milhão de vezes, não leve a mal, é que eu senti Deus me dizendo para trazer essa comida para você, eu não sei nem se você precisa. Sabe o que é isso? O melhor de alguém generoso, que toca vidas. Então nunca pense que uma cesta básica é só uma cesta básica de R$70. Uma cesta básica de R$70 pode ser R$70 para você, mas para uma pessoa que recebe é a diferença entre se matar e continuar vivo. Um abraço é só um abraço para você, mas para quem recebe é a diferença entre continuar ou desistir. Então, generosidade na Bíblia é entregar o meu melhor, porque Deus potencializa o meu melhor, mesmo que seja pequeno. Eu tive o privilégio de ir à África fazer uma capacitação para os pastores e um evangelismo lá. E eu coloquei no coração que eu ia levar Bíblias para a África. E eu comecei a pedir a alguns amigos uma oferta de sacrifício. Eu disse: olha, não é teu dízimo, não é tua oferta regular, uma oferta de sacrifício. Uma Bíblia, na época que eu fui, custava R$15. E alguns amigos começaram a dar Bíblias, recurso para eu levar para comprar Bíblias.
Eu sei que eu consegui recursos para comprar quase 3.000 Bíblias. Era muito dinheiro. Eu estava tão feliz que eu comecei a pregar nas igrejas antes da viagem. Irmãos, orem por essa viagem. Eu estou levando recursos para comprar 3.000 Bíblias. E lá eu vi quanta Bíblia é necessária. Eu conheci pastores que tinham 300 pessoas no distrito e só ele tinha Bíblia. E eu estava levando dinheiro para comprar 3.000 Bíblias, porque alguém doou uma grande quantidade de dinheiro. Eu terminei de pregar em uma igreja. Aí um irmão estava na porta e disse assim: ô pastor, o senhor falou aí que teve um amigo seu que deu 10 mil reais, outro deu 15 mil reais. Ô pastor, eu não tenho esse dinheiro todo não. Aí abriu a carteira. Disse: pastor, eu vendo picolé. E eu queria lhe dar 15 reais para o senhor transformar numa Bíblia. Ô meus irmãos, eu agradeci para os meus amigos que deram 10 mil reais, mas eu chorei quando o irmão colocou 15 reais nas minhas mãos. E eu digo: meu irmão, eu te garanto que esse dinheiro vai virar a Bíblia. E eu vou pedir a Deus que você tenha o privilégio de conhecer a família que vai ser salva através dessa Bíblia que você está dando. Porque não importa a minha capacidade, o meu tempo, o meu recurso, generosidade é entregar o meu melhor a Deus e ver Deus potencializando o meu melhor. O último versículo para terminarmos. Vamos voltar para Timóteo. Tá bom, pastor, mas eu não quero ser generoso. Eu não quero aprender a lição. Ok. Então Paulo tem outro recado para você. Mesmo capítulo, 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, verso 8. Tendo sustento, 1 Timóteo 6, 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos como? Contentes. Porque os que desejam muito ficar ricos, os que querem muito ficar ricos, caem. Aí eu venho uma coisa que eu quero que você entenda. Eu desafio você a ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e encontrar em 2 versículos tanta desgraça junta. Nenhum outro livro da Bíblia, nenhum outro versículo da Bíblia tem em 2 versículos tanta desgraça junta. Eu não quero ser generoso, eu quero acumular. Ok, aí Paulo está dizendo assim: você vai cair em tentação, cilada, concupiscência, insensatez, perniciosidade, vai se afogar em ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz dos males, e alguns nessa cobiça vão se desviar da fé e vão ser atormentados por muitas dores. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Você não quer aprender a ser generoso? Não quero. Eu quero acumular. Ok, mas eu vou te avisar o que vai acontecer com você. Vou repetir. Você vai cair em tentação, cilada, concupiscência, insensatez, perniciosidade, ruína, perdição. Isso vai ser a raiz de todos os males na sua vida. Essa cobiça vai te desviar da fé e você vai ser atormentado com muitas dores. Eu estou orando por uma família que a riqueza os mantinha juntos. Mas em algum momento eles tiveram que dividir a riqueza e estão em guerra. Sabe por quê? Porque está acontecendo isso que Timóteo já previu, que Paulo já previu aqui para Timóteo. Você quer se livrar de tudo isso? Permita que Deus entre no teu coração e que você confie nele e seja fiel. Que você sacrifique o seu melhor, entregue o seu melhor a Deus. E que você veja Deus usar o melhor da sua vida para a glória dele. Então eu quero fazer um convite para você essa noite. Eu quero convidá-lo a dizer: Santo Deus, me ensina a generosidade. Me ensina a experimentar isso, porque eu não quero esses perigos que Paulo falou para Timóteo. Sabe por que eu estou ensinando fidelidade aos meus filhos? Principalmente por essa última parte do texto. Eu não quero que meus filhos se desviem da fé. Eu não quero. E deixa eu te dizer uma coisa. Um filho que não vê um culto familiar em casa, que não vê a recepção e a guarda do sábado sendo feito como você sabe que deve fazer, que vê o pai tendo dinheiro para tudo e a mãe, mas não tem dinheiro para ser fiel a Deus nos dízimos e ofertas, você está plantando no teu filho as sementes da apostasia. E não sou eu que estou dizendo. Paulo está dizendo: você vai se desviar da fé. Porque para uma pessoa se afastar da igreja, ela tem que romper laços com a fidelidade. Se eu estiver guardando o sábado, buscando a Deus todos os dias, sendo fiel nos dízimos e ofertas, usando os meus dons na igreja, gente vai te criticar na igreja, gente vai te perseguir, gente vai falar mal de você e você vai ficar aqui. Sabe por quê? Porque você tem as bases da fé. Então,
Eu sempre encontro pessoas que se afastaram da igreja. E muitas dizem assim: pastor, porque falaram mal de mim, porque me criticaram, porque isso, porque aquilo. Mas eu pergunto assim: no momento que você saiu da igreja, como é que estava a tua comunhão com Deus? Você estava buscando a Deus, você estava em intimidade com Deus, você estava jejuando, você estava fazendo culto familiar, você estava guardando o sábado, você estava devolvendo os dízimos e as ofertas? E muitos já me disseram: pastor, tem razão, eu descuidei dos meus hábitos espirituais, e Satanás usou pessoas até da igreja para esfriar minha fé e me afastar do Senhor. Mas se você estiver sendo fiel a Deus, entregando o seu melhor a Deus, Deus vai preservar a sua fé, mesmo em meio a críticas, mesmo em meio a acusações, mesmo em meio a hipocrisia. Deus vai te ajudar a manter firme. Eu quero fazer 2 convites agora. Os 2 são de entrega. O primeiro convite é para aquela pessoa que quer dizer essa noite: Santo Deus, eu quero entregar, mas eu quero entregar o melhor que eu tenho. O melhor que eu tenho é a minha vida, e eu quero um dia ser batizado. Ontem eu terminei o sermão e eu devia ter feito esse convite para você. Eu espero que você que estava ontem tenha retornado hoje. Se você entregar teu sábado, se você entregar teu dízimo, se você entregar teus dons, mas não entregar a tua vida, você não está entregando nada. A coisa mais importante que Deus quer receber de você é a sua vida. Então, alguém que está aqui conosco essa noite, ou alguém que está nos acompanhando pela internet, que gostaria de dizer: Santo Deus, eu quero me preparar, mas um dia eu quero ser batizado. Eu quero começar entregando a minha vida ao Senhor. Eu queria que você se colocasse em pé, eu quero orar por você. Alguém que está se preparando para um dia ser batizado, que ainda não passou pela experiência maravilhosa do batismo, e que gostaria de dizer: Santo Deus, eu quero um dia entregar a minha vida, eu quero um dia ser batizado, e o melhor que eu tenho para entregar é a minha vida, e eu quero estar em paz contigo. Eu queria que você se colocasse em pé, e eu quero orar por você. Eu sei que talvez a grande maioria já tenha passado pela experiência, mas se tiver uma pessoa, é por você que eu quero orar. Alguém que está se preparando para um dia ser batizado, coloque-se em pé. Eu quero pedir por sua vida, por sua decisão, para que Deus te dê paz. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Há mais alguém que está se preparando para um dia passar por essa experiência maravilhosa do batismo? Você poderia dizer a ele, por favor, que Deus tem planos maravilhosos para a vida dele, e que essa noite valeu a pena pela decisão que ele tomou e pela entrega dele. Deus seja louvado. Deus seja louvado por tudo. Eu quero convidá-lo a tomar uma outra decisão. Pastor, eu já fui batizado, mas eu gostaria de também sentir essa paz. Amém. Deus seja louvado. Amém. Sabem, quando a gente se coloca em pé, ou vem à frente, não é para que a igreja veja, é para que Deus veja o que vocês estão sentindo. E Deus está dizendo assim essa noite: eles entenderam, eles querem entregar a vida, e eu vou recebê-los. Então eu vou pedir a Deus que vocês voltem para casa com uma paz que vocês nunca sentiram na vida. Uma paz que a Bíblia diz que excede todo entendimento. Nós falamos sobre generosidade. Sabe o que vocês estão dizendo a Deus hoje? Deus, o melhor que eu tenho é a minha vida, e é ela que eu quero entregar ao Senhor. Eu acho que isso é o extremo, ou o superlativo da generosidade. Deus abençoe vocês. Segundo convite, aquelas pessoas que já passaram pela experiência do batismo, e junto com essas pessoas querem dizer: Santo Deus, eu quero entregar o meu melhor. Eu quero entregar mesmo que envolva sacrifício. E eu quero confiar no Senhor. Aquilo que o Senhor pedir, eu vou fazer. Mas por favor, não se coloque em pé, porque a pessoa do teu lado vai se colocar. Porque Deus leva a sério o apelo. Deus leva muito a sério o apelo. Eu costumo dizer que a coisa mais perigosa do mundo é atender um apelo. Porque você está dizendo sim, não a mim, você está dizendo sim ao Espírito Santo. Então, se é o seu desejo dizer: Santo Deus, eu quero realmente, mesmo que envolva sacrifício, eu quero confiar em Ti, eu quero ser generoso, eu quero fazer o meu melhor. Eu quero convidá-la a colocar-se em pé, e nós vamos cantar nesse momento. Enquanto estivermos cantando, cante, mas cante com seu coração. E fale para Deus o seu desejo de entregar a vida nas mãos dEle, e de ter essa vida de generosidade que foi apresentada hoje à noite na mensagem. Louve a Deus nesse momento.
você vai dizer exatamente o que é o teu coração, o meu coração. Deus recebe o que você tem de mais pior. O pior Ele aceita. Basta você entregar para Ele. Canta. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Dá para o Senhor, entrega para o Senhor. Agora tudo que você tem, através desse louvor, entrega. Toma o meu coração e tudo que ele O que é que Ele tem? Impureza, pecados. Ele quer, porque somente Ele pode renovar. Peça para Ele, derrama nele. Ora, a esperança não confunde, o amor de Deus é derramado no nosso coração através do Espírito Santo. servir-te por onde for. Me entregar, Senhor, preciso a ti me entregar. Escuta a voz do Senhor. Preciso ouvir tua voz a me falar. Declara para Ele a maior verdade. Não Essa que tenho você declara. nada a te oferecer, somente o coração. E uma verdade tão grande quanto essa é que Ele aceita esse coração. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Canta forte. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Oremos. Querido Deus, eu te louvo pela vida e decisão do Joselito e da Ellen. Toma-os em teus braços, que eles voltem para casa sentindo a paz da decisão mais acertada da vida deles. Que eles tenham a certeza de que essa é a vontade de Deus para a vida deles e que muito em breve eles possam fazer a maior entrega que Deus espera que eles façam. Mas eu estou aqui também, Santo Deus, com meus irmãos e irmãs que já passamos pela experiência do batismo, mas às vezes desconfiamos, temos medo, ficamos inseguros, é perigoso, é desafiador, eu não tenho força, eu não tenho coragem. Hoje, humildemente, todos nós estamos na Tua presença dizendo: Santo Deus, me ajuda a confiar em Ti, me ajuda a confiar, não porque a igreja necessita, mas porque eu necessito experimentar Deus de maneira mais profunda ao confiar nele. Se Deus diz, mesmo que pareça loucura, é aí que eu vou entrar, porque se Deus diz, eu acredito. Nos ajuda, Santo Deus, a entregar com sacrifício. Mas é até vergonhoso falar de sacrifício quando olhamos para a cruz do Calvário. Sacrifício de verdade foi o Senhor ter entregue o teu filho por nós. Então, nós falamos em sacrifício porque é uma palavra que usamos, mas nós te agradecemos pelo grande sacrifício feito por nós. Recebe os nossos pequenos sacrifícios como nossa expressão de gratidão e reconhecimento que o Senhor entregou o melhor. Mas, Santo Deus, também que esse melhor, que é pouco, seja potencializado em Tuas mãos. Que os nossos recursos, que o nosso tempo, que a nossa disposição de compartilhar a verdade, de dar estudos bíblicos, que a nossa disposição de reunir a família para guardar o sábado,
isso possa redundar em bênçãos grandiosas, de ver os nossos filhos firmes na fé, de ver o Evangelho sendo pregado em cada tribo, língua e nação. Ajuda para que o nosso pequeno esforço, o nosso melhor, mesmo que pequeno, possa ser uma bênção nas tuas mãos. Nos leve em paz para casa, nos traz amanhã para mais uma vez juntos ouvirmos a tua palavra. Eu que te peço em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe.